Olá! Hoje eu tô aqui justamente no dia 7/7 de 2025. Eu fiz questão, sério, eu fiz questão de aproveitar a energia do dia mais poderoso do ano. Caraca, meu, isso é incrível! A energia de manifestação. Então eu resolvi gravar esse vídeo que é um presente do universo para você, se você escolher, tá bom? Olha, eu gravei para você, eu gravei, não, eu fiz, né? E eu desenvolvi um e-book muito lindo, muito maravilhoso, incrível, que eu tô amando, que foi que eu reuni algumas coisas que eu aprendi. É claro que tem várias coisas, mas eu tipo dei uma pincelada, um resumo em algumas coisas que eu aprendi e que eu venho praticando isso e que tá sendo maravilhoso na minha vida. E eu gostaria que isso também fosse incrível e maravilhoso na sua vida. Só que não é um simples e-book. Eu intitulei ele como Caderno da Prosperidade, né? Porque ele trabalha afirmações energéticas, lembrando que ele tá ativado, né, na energia da abundância, na prosperidade e na energia do dia 7, que é o dia de hoje, né? Nesse portal lindo, maravilhoso. E eu gostaria de trazer para você essas autossugestões de afirmações que contém nele, que são lindas, maravilhosas, e que vai trabalhar a sua abundância, a sua prosperidade em vários pilares da sua vida. Lá você vai ter questões, por exemplo, você vai ter afirmações para você trabalhar ataques espirituais, você vai ter afirmações para você trabalhar quebra de votos de pobreza. Você vai ter ali informações para você trabalhar, para trabalhar o seu coração, a sua saúde, para você trabalhar o seu ambiente de trabalho, né, a energia, para você trabalhar questões de clientes, né, para você ativar a manifestação de clientes. Eu só sei que ele está incrível. E ele tá muito simples, muito conciso. E ele, além de tudo isso, ele também é uma reprogramação que você vai fazer na sua mente à medida que você estiver consultando ele, consultando sempre ele. É por isso que eu tô te falando, ele não é um e-book, ele é um caderno. Eu coloquei ele, intitulei o nome de caderno. Por quê? Porque um caderno, você faz a consulta, você tá sempre consultando. É diferente de um livro que às vezes você lê e aí você leu e pronto, né? Às vezes você nem retorna nele, né? Mas o caderno você tá consultando, né? Ah, deixa eu anotar, eu anotei ali, vou anotar. Aí você vai lá e consulta. Então, o que acontece? O que acontece? Esse e-book, à medida que você vai trabalhando ele todos os dias, né? Sempre você vai estar consultando ele com as afirmações energéticas potencializadas que eu coloquei ali. Você vai estar trabalhando a sua mente em relação à prosperidade. Porque a prosperidade, ela é muito mais do que o dinheiro. Para o dinheiro físico manifestar na sua vida, você precisa primeiro manifestar ele na sua mente. E você precisa também expandir a consciência que você tem sobre o que é realmente prosperidade. Porque quando você começa a trabalhar a prosperidade, é um trabalhar de dentro para fora, entendeu? Não é simplesmente o externo, é você trabalhar de dentro para fora, né?
E uma coisa muito legal, que eu tenho uma consciência de dinheiro muito, desde criança, eu sempre tive essa consciência de dinheiro muito arraigada em mim, e eu recebi essa consciência, né, de prosperidade do meu pai. Só que acontece que na época do meu pai, eu consegui identificar as coisas que, por que que ele não prosperou tanto como ele poderia ter prosperado e como a família poderia ter prosperado tanto se ele era tão bom no que ele fazia. Porque o meu pai, ele começou a vender, ele foi há muitos anos, na década de 80, 90, nos anos 2000. O meu pai foi um vendedor de peixe, o primeiro vendedor de peixe da cidade onde eu morava. E ele começou com 3 quilinhos de peixe, que ele começou na época, ele teve um acidente na cabeça. E ele, para começar a trabalhar, ele começou a ideia que veio do universo, né, que veio de Deus para ele, foi vender peixe. E ele começou com 3 quilos de peixe. E eu só sei que desses 3 quilos de peixe, meu pai encheu o congelador. Meu pai comprou lote, meu pai comprou casa, né? E assim, na época era considerável uma coisa grandiosa, né? É claro que existe coisas mais assim, muito mais evoluídas, mas na época aquilo era uma proeza, né? Há muitos anos atrás. E meu pai, ele era assim, ele vendia peixe na rua, ele gritava na rua, ele andava com uma bicicleta, e uma bicicleta de carga, vendendo peixe, né, numa caixa de isopor, que ficava na bicicleta. E ele vendia para a cidade inteira, e ele era conhecido como o Ainda Tem Peixe. Ele gritava lá na rua, peixe, ainda tem peixe, e todo mundo conhecia ele. Eu aprendi as coisas lindas, maravilhosas com meu pai. Não foi fácil, porque eu passei também coisas incríveis, coisas que não foram legais com ele. Mas com ele, eu aprendi uma consciência muito linda sobre o que é perdão, sobre o que é prosperidade e sobre o que é dinheiro. Antes, o meu pai falava o tempo todo assim sobre dinheiro, né? Quando eu era criança. E eu não entendia. E eu falava, meu pai só fala de dinheiro, 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 dinheiro. E eu não entendia, né? Eu não entendia isso, porque eu tinha os meus bloqueios, né? E aí, meu pai também, ele tinha essa consciência, né, de dinheiro, mas uma coisa que meu pai tinha, sabe o que era? Era o apego no dinheiro. Ou seja, ele ganhava, mas ele não investia nele, entendeu? Ele vendia muito peixe, mas ele não investia na gente. Mas ele sempre ganhava. E se naquela época que ele ganhava tanto dinheiro, ele tivesse investido mais na gente, mais investido, que eu tô falando assim, não tivesse tido tanto apego, mas ao mesmo tempo ele tivesse tido posse, ele tinha prosperado muito, muito, muito mais do que ele era. Porque eu vou te falar uma coisa, meu pai, quando ele chegava, tinha as épocas de quaresma, né? Naquela época se vendia muito peixe, tinha as épocas da quaresma. Meu pai voltava com aquela caixa, colocava aquela caixa cheia de peixe, e aquela caixa voltava vazia. E era sempre, sempre, sempre assim. E ele servia, ele vendia para os restaurantes, ele vendia
na rua, ele limpava o peixe para as pessoas. Ele era, era, ele era um vendedor popular na época, né? E ele vendia muito. E na época começaram até a surgir outros peixeiros depois dele, né? Mas na época quem ficava era ele. Ele dava conta de tudo isso, né? Só que acontece que hoje, né, com a expansão da consciência, eu fui aprendendo as coisas do meu pai. Eu trouxe essas coisas, dessas consciências dele, só que de uma maneira mais evoluída, né, mais aperfeiçoada. E hoje eu sei qual foi o que que ele poderia ter melhorado e o que tinha ali por trás, né, da prosperidade dele e o que aquilo tem a ver com a minha prosperidade, né? Então o que acontece? Meu pai sempre falava assim: espera, quando você crescer, você vai entender o que eu tô falando. E hoje você não entende, hoje você não dá valor ao que eu tô falando, mas depois você vai entender o que é falar sobre dinheiro que eu tô falando. E hoje eu entendo perfeitamente. Mas eu só vim aprender, a entender o que é consciência de prosperidade e ainda estou aprendendo cada dia mais. Depois que eu aprendi uma coisa que se chama perdão. Quando eu aprendi a liberar o perdão do meu pai. Foi incrível. E quando eu aprendi a liberar o perdão em mim. Isso foi incrível. Isso foi amazing, maravilhoso, incrível. E hoje, cada dia que passa, os bloqueios que eu tinha, eles se dissipam. E eu prospero mais e mais. Só que para eu te mostrar que eu tô prosperando, eu não preciso te mostrar um helicóptero, uma casa. Eu não preciso te mostrar aquele que é o material. Porque são coisas de dentro. Coisas que eu não tenho como te falar. Tá dentro aqui. Você tá entendendo? E é esse que tá dentro aqui que vai manifestar mais e mais e mais e mais coisas na minha vida. E que já manifestou, né? No plano do invisível, sabe aquelas coisas que ninguém vê, mas que você sabe, caraca, meu, eu fiz isso é incrível, isso é amazing. Eu já fiz. Mas são coisas minhas, internas, assim, que são coisas que são só pra mim. São uns presentes incríveis, assim, que eles são tão especiais que eu falo assim, caraca, meu, é incrível isso. Então o que acontece? Eu quero te dizer que a prosperidade começa de dentro para fora. E ela começa com o seu processo de mudança interna. E você não precisa ser um guerreiro, um lutador, não. As coisas podem vir na facilidade, na alegria e glória. É claro que você vai agir. Você vai agir? Vai! Vai sim! Mas são ações inspiradas. Não é a ação que você vai fazendo igual um robô, fazendo, não. São ações inspiradas que te fazem prosperar. Sintonizadas com a sua vibração elevada. Sintonizadas com a sua mente. Com a sua reprogramação mental de abundância. Então o que acontece? Esse e-book que eu criei, ele é simples. Que você olha assim, mas como que uma pessoa vai aprender sobre prosperidade, uma coisa tão simples? Pois você vai aprender. Sabe por quê? Porque esse e-book está com energia de prosperidade nele. Ele está ativado na consciência. Na consciência que eu estou recebendo de todos esses anos. E que eu estou recebendo. E foi um apanhado de algumas coisas que eu aprendi, misturada com a energia que eu tô desenvolvendo, que eu desenvolvi. É misturada com a minha vibração, com a vibração do que eu tô desenvolvendo.
e trabalhado na consciência. Então não é um simples e-book, sabe? Eu disse que é um caderno da prosperidade. É um caderno que você vai ler, sempre tá lendo. E aquilo vai entrar ali na sua mente. Você vai começar a pensar daquela forma. E aquilo vai começar a atrair as oportunidades para você. Aquilo vai começar a te colocar na frequência dos seus sonhos. É tipo isso. Às vezes você tem a partir daquilo ali você de repente te dá uma inspiração. Caraca, eu vou criar alguma coisa. O que eu posso criar aqui que vai me gerar prosperidade? E aí você cria, e dessa coisa te gera uma prosperidade. Te gera a prosperidade que você quer. Te gera a oportunidade. Então ali no e-book eu trabalhei a energia da águia. Eu trabalhei a energia do talismã da boa sorte. Inclusive eu tô até aqui, ó. Eu trabalhei a energia do talismã da boa sorte. Eu trabalhei várias energias ali. E então é incrível o que você vai receber em uma coisa simples e tão fácil, que é um e-book, mas que vai criar coisas incríveis na sua vida se você escolher aceitar receber desse e-book. E se você escolher estar sempre consultando sempre, se ele se tornar o seu livrinho de cabeceira. É tipo isso. Então, o preço vai estar aqui embaixo e eu escolho que você faça a sua escolha linda. Eu escolho que você faça a sua escolha linda. E é um preço super acessível, mas que vai ser incrível na sua vida se você falar assim: caraca, eu vou receber desse e-book aqui, eu vou receber dessa energia linda, maravilhosa, poderosa do dia 7/7 de 2025. Então esse é um convite do universo que eu tô fazendo para você adquirir esse e-book que eu criei para você aqui de prosperidade. E junto com ele eu tô te trazendo a consciência da prosperidade também. E eu quero que você vibre nessa consciência que você pode, mas você não precisa ser o São Tomé da vida, você não precisa ver para crer. Você tem que acreditar e depois você vê. É tipo assim, é trabalhar no invisível, tá bom? Então, eu gostaria de me despedir aqui de você e te dizer que você vai fazer a melhor escolha da sua vida, se você escolher isso, tá bom? Mas não é escolhe com consciência. Quando você escolher, você fala assim: caraca, eu vou fazer acontecer com um simples e-book na minha vida. Eu vou fazer coisas grandiosas com coisas simples e vai acontecer, tá bom? Então é isso, um beijão, tudo de mais lindo pra você. E não se esqueça de adquirir ele aqui embaixo, tá bom? Só escolhe e vem. Tudo de mais lindo pra você. Tchau, tchau.